17 anos depois de uma das noites mais sombrias da história da Fórmula 1, Felipe Massa entrou no Tribunal Superior de Londres, não apenas em busca de dinheiro, mas da chance de reescrever a história. O ex-piloto brasileiro está processando a FIA, a FOM, detentora dos direitos comerciais da categoria, e seu ex-chefe, Bernie Ecclestone, por cerca de 82 milhões de dólares. Mas, mais do que isso, Massa quer ser reconhecido como o verdadeiro campeão mundial de 2008. O caso, iniciado nesta semana, viu os réus tentarem arquivá-lo imediatamente, alegando que o processo é tardio, especulativo e injusto, já que envolve um piloto que nem faz parte da ação. A disputa judicial reacende um dos capítulos mais obscuros da F1 e levanta uma questão fundamental. É possível mudar o passado? O escândalo conhecido como Crashgate aconteceu no Grande Prêmio de Singapura de 2008. Nelson Piquet Jr., pilotando pela Renault, bateu de propósito no muro para provocar a entrada do safety car e beneficiar seu companheiro. Fernando Alonso, que acabou vencendo a corrida, um ano depois, após ser demitido da equipe, Piquet revelou que o acidente foi ordenado por seus chefes, Flávio Briatore e Pat Symonds. Ambos foram banidos da F1 após a descoberta. Para Massa, as consequências foram devastadoras. Ele liderava com folga até o acidente. Durante o safety car, parou nos boxes, mas foi liberado com a mangueira de combustível ainda presa, derrubando um mecânico e perdendo tempo valioso. Terminou em 13º lugar, sem pontuar, enquanto Alonso venceu. No fim da temporada, Lewis Hamilton conquistou o título com um ponto de vantagem. Se o resultado de Singapura tivesse sido anulado, Massa seria o campeão. O caso só ganhou força após uma entrevista bombástica de Bernie Ecclestone em 2023. Nela, o ex-dirigente afirmou que ele e o então presidente da FIA, Max Mosley, sabiam que o acidente havia sido proposital ainda em 2008, mas decidiram não investigar para proteger o esporte de um escândalo. Essa admissão se tornou o alicerce jurídico da ação de Massa. Segundo seus advogados, é a prova de que as autoridades esportivas sabiam da manipulação e optaram por não agir. Ecclestone, hoje com 95 anos, alegou em juízo não se lembrar da entrevista, mas suas próprias palavras o colocaram no centro da polêmica. Mais chocante ainda foram os detalhes revelados no depoimento de Massa. Ele contou que, logo após a corrida de Singapura, seu então chefe na Ferrari, Jean Todt, o chamou ao escritório e disse ter certeza de que Piquet bateu de propósito. Massa, na época, não acreditou, achando que era apenas parte da rivalidade entre a Ferrari e a Renault. Ele preferiu focar nas corridas restantes. Em 2009, confrontou pessoalmente tanto Briatore quanto Piquet Jr. No almoço que teve com Briatore em Dubai, perguntou se o acidente havia sido ordenado. O italiano negou. Meses depois, perguntou o mesmo a Piquet em um voo e novamente ouviu uma negativa. Mas, quando o escândalo veio à tona publicamente, em agosto de 2009, Massa, ainda se recuperando de seu grave acidente na Hungria, ligou para Jean Todt e pediu que a Ferrari contestasse o resultado do campeonato. Foi informado pelos advogados da equipe que isso não seria possível, já que a cerimônia de premiação oficial havia encerrado a temporada. Confiando nisso, ele desistiu, até a entrevista de Ecclestone reacender tudo. O argumento central de Massa é direto. O GP de Singapura foi manipulado. As autoridades sabiam e falharam em agir. Seu advogado Nick DeMarco Cassé sustenta que o caso tem grandes chances de êxito e que, caso a corrida seja anulada, Massa deveria ser oficialmente reconhecido como campeão de 2008. O brasileiro tem repetido que sua luta não é contra Hamilton. Eu respeito o Lewis, ele é um dos maiores da história. Mas o que estamos discutindo aqui não é um motor quebrado ou erro de estratégia. É manipulação deliberada que alterou o resultado de um campeonato. A defesa, por outro lado, respondeu com dureza. Os advogados da FIA chamaram o processo de tortuoso e exagerado, dizendo que Massa ignora seus próprios erros,
como o desastre no pit stop. Já os representantes da Fórmula 1 afirmaram que a ação está fadada ao fracasso, alegando que a perda da corrida se deveu à própria equipe e não ao safety car. Afirmaram ainda que, ao longo da temporada de 2008, Hamilton superou Massa de forma justa. O argumento mais forte da defesa é o tempo, que a ação deveria ter sido movida em 2008 ou 2009, e não 17 anos depois. Preso no meio dessa batalha judicial está o próprio Hamilton, que não é parte do processo, mas pode perder seu primeiro título mundial caso Massa vença. O brasileiro insiste que não quer tirar nada de Hamilton pessoalmente, mas os advogados da defesa dizem que seria injusto retirar o título de quem nada teve a ver com o incidente. É uma situação delicada que escancara o potencial efeito colateral da busca de Massa por justiça. Mas por que fazer isso agora? Massa explica que o motivo é pessoal. Após seu filho ler sobre o escândalo e a entrevista de Ecclestone, ele perguntou: "Pai, você não vai fazer nada?" Essa pergunta foi o estopim. Para ele, trata-se de uma questão de honra. Ele quer que a história seja corrigida, não por dinheiro, mas pela verdade esportiva. A audiência atual decidirá se o caso será arquivado ou seguirá para um julgamento completo. Se for rejeitado, será o fim da linha. Mas se avançar, o mundo verá a Fórmula 1 reviver seu capítulo mais sombrio em um tribunal público. O processo questiona algo muito maior que um título: a ideia de que o resultado final no esporte é imutável. Por 17 anos, o GP de Singapura de 2008 permaneceu como uma mancha nos registros da F1. Agora, Felipe Massa aposta tudo na crença de que nunca é tarde demais para limpar essa marca. Em um esporte moldado por milhares de voltas, o impacto de um único carro no muro ainda ecoa. E agora, esse eco ressoa pelos corredores da justiça. E você? Acha que Felipe Massa merece ser reconhecido como o verdadeiro campeão mundial de 2008? Ou já é tarde demais para reescrever a história? Deixe sua opinião nos comentários.